Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre A Cegueira do Rio, mais um livro ótimo do Miyakoto, como todos os livros dele o são. Esse livro eu ganhei de aniversário da minha mãe e ele é o último livro lançado pelo Miyakoto, foi lançado em 2024 e como dá pra ver, eu sou bem fã do Miyakoto, eu tenho vários livros dele, quero ler tudo dele. Então, para explicar melhor esse livro, é melhor a explicação do próprio autor, porque ele é baseado em fatos reais, tem personagens fictícios, mas ele é baseado em fatos reais. Então, aí ele fala que fatos e personagens desse livro foram inspirados em eventos reais ocorridos numa e na outra margem do rio que separa Moçambique da Tanzânia. O primeiro evento foi a insurreição popular, que ficou conhecida como Revolta de Maji-Maji, em protesto contra a cultura forçada do algodão, e encabeçada por um líder espiritual chamado Boqueiro. E a segunda consistiu no assalto alemão ao posto militar português de Madzia, em agosto de 1914. Um sargento português e 11 cipaios, que é soldados, africanos foram mortos nesse ataque. Então, assim, o livro é baseado numa eventos reais, né? Tem até não tem aqui uma foto, por exemplo, uma foto aqui de uma iniciação de jovens, que na cerimônia de iniciação numa comunidade Vaio da Niassa. Tá, então vou começar a falar da história, mas assim, é um evento que fala-se muito sobre a tentativa de apagamento da história, porque tanto Moçambique, Portugal e Alemanha meio que tentaram apagar essa história do ataque, né, do ataque ao posto. Então aqui ele fala assim, a cegueira, né, de tentar apagar a história. Daí outra coisa, tá, falei. Agora eu vou falar do personagem. O personagem principal é o Nathaniel, que é um cipaio. Que é um cipaio, é um soldado. Ele é o personagem principal, porque foca muito nele, na família dele, no irmão dele, mas principalmente nos pensamentos dele. Aparece os pensamentos dos outros, assim. Aparece assim, pensamento de Constança, por exemplo, de Aloísia. Daí aparece de Nathaniel, o Nathaniel aparece mais. Então, o Nathaniel, ele é uma testemunha ocular do ataque ao posto. Ele vê o que está acontecendo quando os alemães atacam uma canoa portuguesa e depois o ataque ao posto. Então, ele é uma testemunha ocular disso. Daí ele fala com o padre, que é um padre assim, que é um personagem um padre bem exótico, que é o padre Cisnando Baião, e o padre fala para ele, não conta para ninguém isso aí, porque para ele dizer que não aconteceu, porque ele fala que se contar para alguém, aquilo pode desencadear Moçambique, deixa eu ver como é que ele fala aqui para ele. Se os portugueses soubessem daquele incidente, teriam de abandonar a posição de neutralidade do conflito entre alemães e ingleses. Então, ele disse que vou te dizer uma coisa, minha anta. Ele falava assim para ele. Se os portugueses entram nessa guerra, tu vais fazer companhia aos desgraçados que acabaste de enterrar, e toda a tua família, todos os seus vizinhos vão morrer como todos. Sabes o que são... Então, tipo, ele falou assim pra ele, né, não falar, fingir que não aconteceu aquilo, né, que ele não viu nada, porque senão Portugal ia ser obrigada a entrar na Primeira Guerra Mundial e envolver Moçambique, e, né, pra fingir que aquilo não tinha acontecido, não tinha se dado. Bom, mas daí esse padre, ele é considerado por muita gente dali, até pelo bispo, um herege, porque teve uma cerimônia que ele estava fazendo que ele jogou aos pés de Cristo farinha, igual os indígenas fazem. E ele é considerado herege principalmente porque ele está fazendo uma nova Bíblia. E esse padre é revelado no final quem realmente ele é, né? Eu não vou falar, né? Mas daí explica muito, né? Porque que ele tem esses jeitos tão estranhos, né?
E ele é amigado com uma personagem assim que é bem importante, que é a Lucy. Amigado que eu digo que eles falam que eles não são exatamente casados, né? Mas eles vivem junto como marido e mulher. A Lucy é uma mulher que ela é tida como uma feiticeira por muita gente. Uh, mas ela diz assim que na verdade ela é uma sacerdotisa, ela não é feiticeira, né? Então, deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Daí até o próprio Cisnando do Baião estava explicando que as consequências da guerra, né? Como ele falou pro Nathaniel, minha anta, tu entenda, minha anta, que essa é uma briga que eles não tinham que se meter, que era uma briga que ia ser muito sangrenta, porque era uma briga de família. E bem dizer, né? Era, né? A Primeira Guerra, porque o rei da Inglaterra, ele é primo do inimigo dele, que é o Kaiser da Alemanha, o Kaiser Wilhelm, que por sua vez também é primo do czar da Rússia. Então é uma briga entre famílias mesmo, né? Então, tipo assim, por isso que diz que é muito sangrenta, né? Daí fala aqui sobre a família do Nathaniel. E o Nathaniel, ele tinha o pai dele, o Bonami, que abandonou a família, né? Foi embora e encontrou uma outra mulher e trouxe essa mulher para ser sua segunda esposa junto com a sua mãe. A mãe aceitou porque essa segunda esposa era uma menina, né? E esse Bonami era um péssimo pai, né? E o Nathaniel, quando ele nasceu, ele ele já tinha um irmão mais velho, Matias, um pouco mais velho que ele, e ele nasceu, ele tinha um irmão gêmeo, que não cita o nome aqui. Não cita o nome porque ele morreu cedo. Tanto porque o Matias estava com os irmãos, segurando o irmão mais novo, esse que morreu, e o pai viu assim o Matias vestido com roupa de militar e pensou que era algum militar e atirou, só que acertou a criança. Então, tipo, ele matou o próprio filho e o gêmeo do Nathaniel. E quando chegou em casa, ele ainda espancou as mulheres. Daí elas pegaram e fugiram dele, né? Depois ele se mata, ele se joga num rio, né? Então ele sempre foi um péssimo pai. Daí, deixa eu aqui falar. Adrian. Tem um médico que chega, um médico alemão, que é o Adrian Schreiber, que daí eles disseram simplificar mais um tempo lá, que sabia que ele tinha feito um excelente trabalho contra a como é que é a epidemia do sono, que tinha a epidemia do sono, explicar ela é uma epidemia assim que as pessoas assim, a pessoa era mordida por um mosquito tsetse e ela ficava assim, tipo, de noite ela não conseguia dormir e de dia ela ficava sonolenta, então as pessoas ficavam tipo zumbi, né? Daí ele não foi exatamente o médico que conseguiu, como dizem, acordar os sonolentos, né? Mas ele ajudou, né? E essa é uma epidemia, uma doença que só tem na África subsaariana, que é a África abaixo do Saara, porque esse mosquito de 77 só tem lá, né? Doença do sono, né? Porque daí as pessoas acabavam morrendo, porque daí de dia elas ficavam sonolentas, não comiam, ficavam apáticas e acabavam morrendo, né? Por conta disso. Então, outra personagem importante que eles falam é a Constância. Não quero deixar o vídeo muito longo, porque tem bastante coisa para falar. Mas a Constância, ela tá procurando o sargento Bruno Estrela, porque ele é noivo da filha dela, Flávia. E a filha dela tentou até se matar quando a mãe dela não estava aceitando o casamento com o Bruno Estrela, porque o Bruno Estrela é mestiço. E então ela foi para lá para tentar achar ele, né, e trazer ele de volta para casa, né, para a filha dela. Daí aqui cita essa primeira insurreição que ele fala aqui, primeiro incidente, que é os moçambicanos contra os alemães, sobre o líder, o Boqueiro, que ele era um líder espiritual, né? E o Boqueiro, eles falam muito dele, assim, tipo, tem vezes que eles estão em alguns delírios e eles falam que estão vendo o Boqueiro. Então é bem interessante, eu não me lembro o nome dele, parece que é Hugo, o nome do Boqueiro. Daí, o que acontece? Tem aqui a confissão do... Aqui, ó.
confissão do médico Adam Schreiber, que ele falou, né, que a primeira vez que ele se encontrou com Nathaniel foi quando cruzou o rio para buscar cuidados médicos. Daí ele fez exames, essas visitas tinham mudado lentamente de natureza. Começou a ir lá. Criei uma crescente atração física por aquele jovem e nenhuma oração conseguia afastar aquela pecaminosa tentação. Então, dá a entender aqui que o médico, Adrian, ele teve algum tipo de relacionamento com o Nathaniel. Depois eles até citam ali o Adrian, ele pega e salva o Nathaniel, que estavam falando que ele que matou as pessoas do posto, né? Então, tem essa ligação aqui bem interessante. Daí, tipo, o Tinho tem um chefe lá, um carroceiro, na verdade, que ele teve o filho dele morto nesse ataque ao posto Tadala. Eles foram lá para ver onde estavam os corpos, né? Porque já não tinha como esconder isso. E ele estava procurando, cadê o corpo do meu filho? Cadê o corpo do Tadala? Daí ele desenterrou, o Nathaniel mostrou onde ele tinha enterrado. E quando eles mostraram, ele viu que ele estava enterrado. Olha só, ele está enterrado todo esticado. E na tradição deles, eles tinham que enterrar a pessoa assim em posição fetal. E ele falou assim, ele mandou, né, como é que é o carroceiro, mandava nos outros, não, vocês vão desenterrar meu filho, banhar ele e enterrar em posição fetal, nem que tenha que quebrar os ossos das pernas, mas vão, né, e eles obedeceram. Mas agora eu ia falar, assim, da principal, assim, que é a história, que é a cegueira do rio. Por que é a cegueira do rio? Porque chega dado momento que as pessoas não conseguem mais ler, olham as letras, mas não conseguem decifrar, não conseguem mais escrever e fica todo mundo assim desesperado. É uma epidemia. O governador fala que é bom eles fingir que não está tudo bem, que fingir que estão lendo, que estão escrevendo, né? Mas depois eles veem que aquilo se alastrou para muitos outros lugares, né? E essa cegueira do rio, que as pessoas não conseguem ler, não conseguem escrever, tipo, tem uma etnia que ela não atingiu. Eu não sei se eu falo, mas eu vou falar. Ela não atingiu os negros. Então, tipo, aqueles que estavam sendo sempre eles eram colonizados, castigados, eles diziam que essas coisas, as coisas ruins eram por causa deles. Eles era a única etnia que não foi atingida por essa epidemia da cegueira. Eles conseguiam ler e escrever, né? Então, seria eles que teriam que reensinar os brancos, que eram os que estavam sendo atingidos pela cegueira, a ler e escrever. Achei bem interessante essa parte, eu nem devia ter falado, né? Porque é um super spoiler, mas não, eu não acho que estraga a experiência de leitura. Bom, eu não vou falar aqui o que acontece com os brancos no final, porque seria spoiler demais, né? Que é o médico, né? O capitão lá, mas é bem interessante. Gente, eu gostei muito desse livro. Fica a dica, A Cegueira do Rio, Miyakoto. Muito bom, como tudo que Miyakoto faz, né? Eu tô lendo agora esse livro que eu comprei no sebo, Franz Kafka, que é esse que eu não tinha lido. O Veredito eu já tinha lido muito tempo atrás, mas eu emprestei o livro, não me devolveram mais. Na Colônia Penal eu não tinha lido ainda. Então é isso, espero que não tenha dado muito tempo, mas eu acho que deu. Tchau!